Graça e paz. Vamos dar continuidade aqui em Gênesis. Agora a gente vai pegar de 12 a 50, que é a próxima parte, que seria a história dos patriarcas. Nós vamos ver só Abraão. Provavelmente esse vídeo vai ficar longo, mas eu não vou fazer dois não, porque vai ficar, acho que vai cortar, acho que não vai ser legal, tá? Eu estou inclusive com a Bíblia aqui, porque é muita coisa para a gente ver, mas muitas coisas também importantes, né, para a gente entender. A história desse patriarca começa em Ur dos Caldeus. Ele sai de lá com a família, eles vão para Harã, e é em Harã que ele recebe o chamado de Deus. A gente fala que é em Ur, mas não é. É em Harã que Deus fala com ele. E a gente vê o início dessa obra da redenção. É a personagem mais importante de Gênesis. E tem uma coisa muito interessante, que a partir de Abraão surgem 3 religiões monoteístas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Lembrando que o judaísmo crê a partir de Isaac como filho da promessa, né, e o islamismo como Ismael, o filho da promessa. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Deus chama Abraão, e tem umas palavras interessantes aqui dos textos bíblicos que eu gostaria de falar com vocês, lembrando que Ur dos Caldeus era um lugar idólatra. Provavelmente a família de Abraão era uma família idólatra, mas aí ele tem uma experiência com esse Deus verdadeiro. E a promessa de Deus para Abraão é: abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome. Então Deus fala que vai engrandecer o nome de alguém que não tem essa motivação no coração, diferente lá de Babel. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quer dizer, grandes promessas para aquele que Deus chamou. E são promessas que Deus tem para nós também, né? Quando o Senhor nos chama. E aí que ele herdaria Canaã e que ele seria uma grande nação. Aí na sequência, né, a partir do verso 10, a gente vai ver a fome. E aí a falta de fé de Abraão, que Abraão desce ao Egito. Ele mente sobre Sara, dizendo que Sara era irmã dele. Sara era meia-irmã dele, né? Mas Sara era esposa dele, com medo dos homens ali matarem, porque ela era muito bonita, uma mulher de 65 anos, mas o povo achava a mulher muito bonita. E ele foi lá, ele teve os problemas dele lá, depois vocês leem lá, porque a história é longa, e ele volta do Egito com Agar, a escrava, e ele volta com a quantidade maior ali de gado, de ovelhas. Só que esse aumento, na verdade, foi trazer problemas para ele lá na frente. E ele aprender, através de tudo isso, que é muito perigoso você se afastar de Deus. É melhor você estar num lugar de escassez com Deus do que você ir para um lugar de fartura sem ele. E a gente vai ver o decorrer da história aí. Quando chega no capítulo 13, lembrando que o chamado dele é a primeira prova que ele tem, esse momento da fome é uma segunda prova, que você tem uma terceira prova, que é a contenda entre passagens. E começa a dar problema entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Não tinha espaço para todo mundo. Lembrando que o chamado era para Abraão, e Abraão faz o quê? Ele leva o sobrinho dele com ele. E aí chega um determinado momento onde precisa separar. Na nossa vida também não é diferente. Há momentos que não dá mais para caminhar juntos. E cada um tem que seguir o seu caminho. E nesse momento, Abraão deixa que Ló escolha o lugar para onde ele quer ir, e Ló escolhe Sodoma e Gomorra. Sodoma, né? A cidade de Sodoma, porque era uma planície, ele achou que era uma terra melhor, e Abraão fica com a outra parte. E acontece uma série de problemas ali em Sodoma. Um dos problemas acontece no capítulo 14, quando Sodoma é atacada. E aí Abraão junta o pessoal dele lá, vai lá, liberta Ló, vence a guerra. Também é uma história muito interessante. Leiam lá o capítulo 14, mas eu preciso correr, gente. E aí aparece uma personagem interessante, que é Melquisedeque. A gente precisa entender que a leitura bíblica, ela tem tanto a parte racional, a parte literal, como ela tem figuras, né? Melquisedeque pode ter sido uma pessoa realmente, mas Melquisedeque também é uma figura profética de Cristo. A gente vê em Melquisedeque ali que ele era rei de Salém, mas ele também era sacerdote. Então a gente vai ver esse Jesus que é
rei e sacerdote. E Melquisedeque não tinha uma genealogia, né? Então é muito interessante a gente poder ver tudo isso aí. E aí a gente dá sequência aqui, depois desse capítulo, depois desse período aqui do Melquisedeque. Ah, sim, lembrando que Abraão dá o dízimo de tudo para Melquisedeque, e também tem uma série de interpretações sobre isso, mas esse dízimo aqui, ele mostra aqui, ó, adoração, submissão, reconhecimento, gratidão e fidelidade. Acima de tudo, fidelidade. Dízimo, tirando a questão de lei ou não vou entrar nesse quesito, até porque dízimo é antes da lei, mas dízimo é principalmente fé e fidelidade. E gratidão também, né? Porque você é grato por aquilo que Deus te deu, porque nós só devolvemos para Deus aquilo que Ele já nos deu. Nós não temos como dar a Deus nada que nós já não tenhamos ganho dele. E aí no capítulo 15 a gente vê Deus fazendo uma aliança com Abraão, também uma história muito interessante. No capítulo 16 aparece então a figura de Agar e de Ismael. Nesse momento aqui já haviam 10 anos da promessa e eles não tinham filhos. E na lei mesopotâmia era normal, no caso de uma mulher ser estéril, a escrava, a serva, teria filhos no lugar dela. E esses filhos seriam considerados da dona, né, da patroa ou da dona da escrava. Então a ideia de Sara era uma ideia que era moral e legal dentro da lei mesopotâmica. Só que a promessa de Deus não era essa. A promessa de Deus é que Sara e Abraão gerariam o filho da promessa. E aí foi um pouco de falta de fé. Abraão cedeu ali aquilo que Sara orientou e ele teve um filho com Agar e esse filho se chamou Ismael. E o nome Ismael quer dizer Deus ouve. E aí a gente tem muitas questões aí no capítulo 16 ainda, no verso 9, a gente vê um momento que Agar foge para o deserto, Deus manda ela retornar. E aí no 17, a gente vê a aliança através da circuncisão. Nesse momento aqui, Abraão estava com 99 anos. E ele faz a circuncisão, ele passa pela circuncisão, Ismael passa pela circuncisão, e nesse momento é a marca de Deus sobre aquele povo da promessa, aquele povo escolhido. E aí a gente vai ver no capítulo 18, aonde a promessa se renova, né, sobre Abraão e Sara. Abraão recebe a visita ali, né, de 3 anjos. A gente crê que um deles era o próprio Jesus. É uma interpretação, né, obviamente. E aí, quando ele repete essa promessa, tem um momento ali que Abraão ri, tem um momento que Sara ri, porque eles estavam descrentes que na altura do campeonato eles seriam pais. Mas aí o Senhor os repreende e Sara realmente gera. E nasce então Isaque. E o nome Isaque quer dizer riso. É muito interessante. E aí, quando Isaac está ali desmamando, né, vamos dizer assim, é feita uma festa, e aí Ismael ri de Isaac, né, e eles são expulsos. E eles vão para o deserto, Agar e Ismael, e quando eles estão ali a ponto de morrer, Agar começa a chorar e um anjo aparece para ela e mostra que havia uma fonte de água, havia um poço de água ali para ela. Uma coisa que ela não tinha visto, porque no desespero ela não viu a provisão de Deus. E aí o anjo aparece e mostra para ela, porque Ismael também tinha uma promessa sobre a vida dele. Ele não era o filho da promessa, mas por ser filho de Abraão, ele herda a promessa de também ser uma grande nação. E aí, na sequência, a gente vai ver lá no capítulo 22 o sacrifício de Isaac. O sacrifício de Isaac tem muitos detalhes. A gente vê que Deus fala com Abraão. Abraão não fala diretamente com Sara ali. A gente não sabe bem se Sara sabia dessa história ou não. Mas o percurso de Abraão com Isaac, ele fala para os moços, né, para os empregados dele, ó, nós vamos ao monte, vamos adorar. Então a gente vê o sacrifício ali. A primeira palavra de adoração a gente vê através do sacrifício. Então a nossa adoração ela também vem através do sacrifício, daquilo que nós ofertamos para Deus. E no momento ali que Abraão ele é fiel a Deus, Deus vai e provém
o cordeiro. Né? Isaac ainda diz para ele: pai, tem o fogo, tem o cutelo, tem a lenha, né? Mas onde que está o cordeiro? E esse cordeiro é o cordeiro que João Batista, lá no Novo Testamento, aponta: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaac foi poupado, mas Jesus não foi poupado. Jesus morreu para as nossas vidas para nos dar a salvação. E apesar dele ser velho, de ser o filho da promessa, Abraão confiou naquilo que Deus pediu a ele. Se Abraão sabia se o filho ia ressuscitar ou se Deus ia dar outro filho para ele, nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia nos deixa claro a fé de Abraão, de obedecer uma ordem de Deus e de receber essa grande bênção da parte de Deus. E aí depois a gente vai ver a morte de Sara, no capítulo 23. Inclusive o lugar onde Abraão comprou para sepultar Sara é o lugar onde são sepultados todos os patriarcas e todas as matriarcas. E aí, no capítulo 24, a gente vê Abraão mandando procurar esposa para Isaac. Eu fiz um vídeo sobre isso, depois eu vou colocar aqui para vocês verem, está lá no canal também, sobre Isaac ter um bom encontro. Foi a oração de Eliezer. É uma história linda também. A gente tem grandes aprendizados aí sobre casamento, sobre relacionamento. Leiam também, fiquem atentos e assistam um vídeo também sobre isso. E no capítulo 25 a gente tem a morte de Abraão. E aí Ismael aparece na história junto com Isaac para enterrar Abraão. A gente tem um pedacinho da história também que eu não comentei, que Abraão tem outros filhos, né? Que ele casa com Setura, eu esqueci o nome da mulher, gente, mas eu acho que é isso mesmo. E ele tem 5 filhos com eles, inclusive quando a gente vai ver Moisés indo para Midian, Midian é um dos filhos de Abraão com essa mulher. Eu acho que é Quetura, tá? Depois vocês confiram aí. E aí, na sequência, o próximo vídeo a gente vai falar sobre Isaac e Jacó, que vai começar no capítulo 25, a partir do verso 19, e a gente vai até o 36, verso 43.